A verdade sobre o dízimo que boa parte dos líderes religiosos não querem contar. O dízimo, ele nunca foi ordenado na Nova Aliança. E não só, o dízimo nunca foi um mandamento para a igreja. Não há nenhum vestígio neotestamentário de que a igreja primitiva dava dízimo aos pastores, aos apóstolos, até mesmo ao próprio Senhor Jesus Cristo. O texto que muitos religiosos têm usado para sustentar a ideia de que temos que dar o dízimo é um texto bem conhecido. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Principalmente no versículo 10, é sem dúvida um dos textos que mais se usam, para defender a prática do dízimo nas igrejas modernas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. E diz por aí que um texto sem contexto é pretexto. E isso é verdade. Antes de pegarmos um texto isolado, devemos também ler o capítulo anterior e o capítulo posterior, ou seja, a passagem completa, para que assim haja uma sequência correta do estudo do livro lido. Porque pegar um texto fora do contexto é pretexto. Deus, ao falar através do profeta Malaquias, ele expõe o pecado do povo, mas principalmente o pecado dos sacerdotes. O filho honra o pai e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Eram eles, os sacerdotes, que roubavam a Deus nos dízimos, e não o povo. Só que esse texto, nos nossos dias, os líderes, ou seja, alguns ou boa parte dos líderes, pegam esse texto e aplicam para as pessoas. Ou seja, os líderes religiosos usam esse texto também para amaldiçoar as pessoas, dizendo que aquele que não der o dízimo é ladrão e está pecando, e por conta disso será amaldiçoado. Os gafanhotos, as pragas virão para assolar a vida daquela pessoa. Ou seja, eles dizem que quem não dá dízimo está roubando a Deus. E usando como base o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, um texto que no seu contexto está se a referir aos sacerdotes. E o livro de Malaquias, para termos uma noção, ela começa assim: o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Veja que o texto, ele se dirige ao povo de Israel. Deus não estava falando ali para todos os cristãos, ou seja, todos os crentes, e sim para a comunidade de Israel. Boa parte das pessoas conhecem o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e ignoram outras passagens.